No vídeo anterior nós implementamos algumas formas de estimar a qualidade de modelos de aprendizado. Os modelos que nós utilizamos eram funções que tinham como entrada o valor de x, multiplicava por um coeficiente e somava com a constante. A gente aplicou isso também num vetor. Agora a gente vai tentar construir um modelo de aprendizado. Para isso a gente vai fazer dentro de uma classe do Python. Vamos definir aqui uma classe e chamar de regressão linear, já que a gente está querendo fazer um modelo de regressão. O construtor vai colocar os valores iniciais do nosso coeficiente. Eu vou colocar 0. E da nossa constante, eu vou colocar 0 também. E a partir desse daí, a gente vai conseguir predizer os rótulos de uma base dada como entrada. Esse rótulo, que a gente vai chamar de y, ele vai ser a multiplicação do nosso coeficiente pela matriz dada como entrada, mais a constante. E a gente retorna o y. Para a gente usar nossas métricas para verificar isso daí, a gente vai colocar aqui, primeiro, plotar a nossa matriz, no caso é um vetor, e os rótulos nela. A gente vai criar o nosso modelo de regressão linear. Esse modelo nosso já consegue predizer alguma coisa, mal, mas consegue. Com x12. A gente já pode imprimir aqui o erro. Eu vou usar aqui o erro quadrático médio. Então vou importar aqui from sklearn.metrics import mean squared error. E também vou plotar aqui plt.plot as nossas predições. Vou colocar uma linha vermelha para diferenciar. Plot.show. Vamos ver. Está aqui tudo colocado. A função, eu não coloquei aqui os valores y e ypred. Já retornou um ponteiro. Agora sim, está aqui o valor do nosso erro quadrático médio. E aqui o primeiro cálculo. O que a gente quer é criar um modelo que possa ser treinado, vamos chamar de fit, com a nossa base de dados, com as respostas, e ele consiga depois predizer melhor do que esse modelo inicial nosso. Aqui a gente vai colocar uma linha verde, vai ficar um pouco diferente. Vamos implementar esse fit com um valor que a gente já conhece. Então a gente vai colocar a entrada do x e do y, mas a gente não vai usar os dados ainda, a gente vai colocar dados que a gente conhece, que são dados plausíveis. E 40. A gente observar aqui, a linha verde tem um desempenho bem melhor do que o desempenho da linha vermelha. Mas o que a gente precisa fazer agora é atualizar esses dados, atualizar os valores desse coeficiente, dessa constante, de acordo com o erro. A gente vê que o principal erro aqui é o B. A constante está muito baixa aqui. Até se a gente inclinasse, poderia acertar alguma coisa, mas eu vou começar aumentando aqui a constante. Então,
Só de eu colocar isso daqui, ele já tem um valor melhor. Mas eu não quero atualizar com um valor fixo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro entender como é o problema, o que está acontecendo aqui, quão ruim está a minha solução para poder melhorá-la. Então eu vou passar aqui o x para dizer, e o erro eu quero calcular se o erro é positivo ou negativo. ypred menos y.reshape, porque esse y aqui é só um vetor e o ypred é uma matriz que está sendo multiplicado aqui, está retornando do predict. Vírgula 1. Aqui eu tenho o erro e eu posso calcular aqui, imprimir na sequência o mean squared erro de cada um deles. Só para conhecer. E é claro, como eu não mudei nada, ele continua igual. Agora, eu preciso saber como ajustar esse peso para diminuir o erro. E depois que eu fizer essa redução, eu vou colocar novamente aqui o erro quadrático médio para eu saber se está melhorando ou se não está. Antes de tudo, eu vou tentar calcular qual é esse erro, se ele é positivo ou é negativo. Eu vou somar todo o erro. O erro está negativo, mas veja que esse valor está muito alto. Esse valor aqui, menos 11.400, perto dos 40, 30 que eu preciso colocar o meu B, é um valor muito alto. Eu tenho que ter um parâmetro para reduzir isso. Eu vou reduzir isso pelo tamanho de amostras, que é igual ao tamanho do erro. Menos 22. Isso começa a fazer um pouco de sentido. Então eu vou chamar isso daqui de ajuste B. E o meu B, self.b, vai receber o self.b menos o ajuste B. Veja que eu melhorei aqui a situação dele, né? O meu final aqui já está bem melhor que o anterior, mas eu poderia fazer esse ajuste várias vezes. Então eu vou fazer o seguinte, for menos underscore range 2. Se eu fizer 2 vezes isso, vai melhorar? Vamos ver. Não, ele não mudou nada. Veja aqui, se eu rodar 2 vezes, ele não mudou nada. Por que será? Vamos testar, mandar imprimir de novo o ajuste. Print, ajuste B. Veja que ficou irrisório. Ele até deve estar mudando alguma coisa, mas lá depois da 14ª casa decimal, muito distante isso para conseguir. Então a gente já chega na conclusão de que não é suficiente mudar só o B. Então a gente também precisa ajustar o coeficiente A. Só que a gente tem que lembrar que o A multiplica com o X. Então, para eu calcular a influência do A, para ajustar esse A, eu preciso de incluir o X também. Então eu vou fazer aqui o ajuste A. O ajuste A, ele vai ser também a soma, só que ele vai ser a soma do erro I vezes o xi para I in range do tamanho do I do x.shape 0. Essa aí é a soma. Vamos só ver aqui
quanto que está esse ajuste A. Veja, o ajuste A, ele está com a forma de vetor aqui. Então eu tenho que lembrar disso na hora de fazer o ajuste, que ele está como um vetor. E esse valor está muito alto também. Enquanto eu dividir pela quantidade de exemplos o ajuste do B, esse daqui ele vai variar porque a quantidade de exemplos pode não ser suficiente, a variação dele aqui é muito maior. Eu vou precisar de fazer a soma do x. Vamos ver quanto ficou o ajuste. O ajuste agora ficou um valor razoável, mas veja que não está muito razoável. Menos 18 é uma inclinação muito alta para a gente colocar de uma vez. A gente teria que fazer um ajuste um pouquinho menor no A e vamos colocar então um coeficiente nele. Vamos fazer assim, além de colocar o coeficiente, a gente vai pegar o literal dele. A gente pega self.a menos 0.1, eu vou dividir por 10, isso daqui para o ajuste ficar menor, vezes ajuste A, só que o primeiro. Vamos ver como ficou a sequência. Ele ainda está aumentando. Pode ser porque o bias ele ainda não altera tudo de uma vez. Vamos fazer o seguinte. Vamos alterar essa parte aqui do ajuste B um pouquinho também. Agora sim está reduzindo. Mas veja que reduziu pouco. Talvez se a gente colocasse umas 20 vezes, ele reduzisse mais. Está reduzindo. Observe que quanto mais a gente vai colocando, vou tirar até essa impressão daqui, não preciso disso aqui mais. A gente pode colocar 200 vezes e a redução vai ficar menor. Eu posso colocar 500 vezes e ele vai reduzindo esse valor até estabilizar. Se a gente colocar o RMSE aqui e o RMSE aqui, a gente pode ver que a gente chegou num ponto ótimo aqui. A gente pode, inclusive, imprimir o A e B nosso aqui. A gente pode colocar modelo ponto A, vírgula, modelo ponto B. Ele gera os valores aqui e coloca o valor de A e B. O B também está sendo colocado como um vetor. Então eu vou colocar 0 aqui também, ver se ele não coloca como vetor. Pronto, agora A e B são os dois que estão funcionando como... os dois são agora escalares. No próximo vídeo a gente vai tentar vetorizar esse modelo. Esse modelo que a gente fez intuitivamente, a gente vai vetorizar para que melhore um pouco o desempenho dele.